E aí, pessoal, vamos firme e forte? Nós vamos abordar agora essa questão do racismo, a questão da escravidão, com um pouco mais de profundidade. Vem comigo. Então, os europeus passaram a justificar a escravidão pela cor da pele. Os africanos não chegaram na América como escravos sob a justificativa de que eram prisioneiros de guerra, criminosos ou devedores em seus locais de origem. Eles chegavam aqui como escravos sob a justificativa de serem negros. Eram considerados uma raça inferior aos brancos. Por isso, não tinham direitos, por isso não tinham alma, por isso podiam tranquilamente ser tratados como coisas, e não como seres humanos. Enfim, resumindo essa resposta dessa primeira pergunta, a escravidão tem um único motivo em qualquer lugar do mundo. É a mão de obra mais barata que se pode conseguir. No sistema em que vivemos, enquanto ela for permitida, ela existirá. Inclusive, existe até hoje. O que muda é a justificativa utilizada para permitir essa prática. E o que a impede ao redor do mundo é a força da lei de cada país. 2. Os africanos vendiam escravos para os europeus, por quê? No início, quando os europeus chegaram e quiseram comprar os primeiros escravos africanos, os escravos vendidos eram em grande maioria prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros eram geralmente de uma tribo vizinha inimiga e não eram considerados como um deles. No caso em que os escravos eram criminosos, muitos eram vendidos porque dessa maneira não corriam o risco de ele voltar a cometer crimes naquela região, uma vez que esses povos africanos não tinham sequer um sistema prisional. Então, não havia um obstáculo moral para que os africanos vendessem os seus escravos para os europeus. Mais ainda, assim era muito provável que eles não fizessem nem ideia do que significaria para essas pessoas serem escravos no Novo Mundo. Como já disse, ser um escravo na África era muito diferente de ser um escravo na América. Então a gente viu aqui no começo desse trecho, que a gente está abordando agora, que os europeus passaram a justificar a escravidão pela cor da pele. E aí eles chegavam aqui nas Américas, no Novo Mundo, sobre a justificativa de serem negros, simplesmente esse motivo para serem escravos, pois eram considerados uma raça inferior à dos brancos. E aí eles não tinham direitos e por isso não tinham alma e por isso podiam ser tratados como coisas. Deixavam de ser seres humanos, era mais um objeto como um animal, um cavalo, algo pertencente a alguém. E aí a gente viu que a escravidão tem um único motivo em qualquer lugar do mundo, seja ela qual for. É a mão de obra mais barata que se pode conseguir. Quando a gente vê essas apreensões aí na televisão, sobre mão de obra análoga à escravidão que são apreendidos, são descobertos, a gente vê isso, a exploração da mão de obra da maneira mais barata que se pode conseguir. Tanto é fato que existe até hoje, a gente vê as apreensões aí, as grandes descobertas por parte dos órgãos públicos, as polícias, Ministério Público, Ministério do Trabalho, de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E o que é que impede a existência da escravidão? Só a força da lei. Se não fosse isso, provavelmente seria ainda algo corriqueiro nas nações, nos povos. Os africanos vendiam escravos para os europeus por quê? Essa foi a pergunta, lembra? Aí ele fala que os escravos vendidos, em sua grande maioria, eram prisioneiros de guerra. Ao havia o conflito, uma das tribos ganhava, um dos povos ganhava e os outros se tornavam prisioneiros. E a outra situação era escravos devido a ser criminosos. Eles também vendiam muitos porque se livrariam daquela pessoa criminosa na sua área, na sua região. Então, dessa forma, considerado inimigo de guerra, criminosos, então não havia nenhum obstáculo moral para que os africanos vendessem esses escravos para os europeus. E aí o texto alerta que era muito diferente ser escravo na África e ser escravo na América. Se pegar a história de crueldade, maldade, usurpação, exploração do povo negro aqui nas Américas, é de chorar copiosamente.